Vamos iniciar um debate. Vou convidar aqui para a nossa transmissão o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, que também é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Também conosco o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação também da Câmara. Muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse debate do Poder Expresso. Como é que vai funcionar? Vou fazer algumas perguntas para os dois e vou dar um tempo de 1 minuto e meio para cada se posicionar a respeito da pergunta. No final, a gente vai ter também um tempo de considerações finais. Então, agradeço demais aqui a participação de vocês. Estamos repercutindo ainda esse tarifaço de Trump e a movimentação das autoridades no Executivo, no Legislativo. E o meu primeiro ponto: na opinião dos senhores, os Estados Unidos estão tentando interferir na soberania do Brasil? Vamos começar então de forma revezada. Vou começar agora pelo deputado Felipe Barros e na próxima pergunta a gente vai começar com o deputado Rogério Correia. Então, muito obrigada, deputado. 1 minuto e meio para a sua resposta. Oi, Sônia, boa tarde a você, ao meu colega Rogério Correia, que foi meu colega de CPMI do dia 8 de janeiro, em que tivemos vários embates, mas sempre muito respeitosos. Cumprimento a todos os telespectadores. Veja, não há que se falar em interferência nesse momento, justamente porque, veja, aquilo que Lula acusa o Donald Trump de uma suposta interferência na política interna e no judiciário brasileiro é exatamente aquilo que o Lula tem feito ao longo desses últimos anos em que ele foi eleito presidente pela terceira vez. Eu quero lembrar a todos vocês que na semana passada o Lula estava na Argentina criticando a política e o judiciário argentino pela condenação da senhora Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina. Não só isso, posou com uma fotinha com cartaz escrito Cristina Livre, criticou a justiça da Argentina. Há alguns meses atrás, o Lula interferindo mais uma vez na justiça peruana, tentando burlar a condenação da ex-primeira-dama Nadine Heredia. Lula concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama peruana. Repito, interferindo diretamente na justiça daquele país, mandando o Uber da FAB ir lá para o Peru buscar a senhora Nadine Heredia e trazer de volta para o Brasil. Então, quando é para defender a companheirada, aqueles que têm a mesma ideologia do presidente Lula, ou aqueles que ficaram enrolados no esquema da Lava Jato, o Lula interfere na justiça de outros países. E agora não pode acusar o presidente Trump de interferir no Brasil. Agora, o deputado Rogério Correia, as suas considerações, por favor. Obrigado, Soane, mandar um abraço também para o Felipe. E nós continuamos no embate, né, Felipe? Porque realmente você não respondeu nada. Te perguntou se havia uma interferência do Trump na política brasileira hoje. Você foi falar de vários outros assuntos, porque realmente esta perda de soberania que os Estados Unidos querem para o Brasil é óbvia. Isso foi o próprio Trump que escreveu uma carta que ele publicou nas redes sociais dele, onde ele diz que ou Lula ele liberta Bolsonaro e o Supremo, ou então o Brasil será taxado em 50%. É óbvio que isso é uma interferência na política interna brasileira, não apenas no Executivo, mas uma interferência também na política brasileira, no Supremo Tribunal Federal, que é independência de poderes que fala a democracia brasileira. Então, uma interferência nítida, absurda, isso foi repudiado no mundo inteiro. O presidente Trump não pode fazer isso porque ele não é imperador do mundo. Agora, pior do que isso, agora sai uma denúncia que o governador Tarcísio de São Paulo ligou para os ministros supremos querendo que eles autorizassem o Bolsonaro a ir negociar com o Trump nos Estados Unidos. Imagina, agora o governador de São Paulo quer também libertar, dar fuga a Bolsonaro para que ele vá fazer uma negociação com o Trump. Que coisa mais escandalosa que essa? Por isso é que eu pedi ontem que precisa vigiar o Bolsonaro para ele não fugir, tem que colocar uma tornozeleira e não deixar ele se aproximar da embaixada norte-americana. Vou partir para a segunda pergunta, que é a seguinte: na avaliação dos senhores, Lula deve tentar uma aproximação com Trump? Agora eu começo a resposta pelo deputado Rogério Correia.
Sônia, o presidente Lula disse muito claro: primeiro é preciso defender a soberania nacional. Não pode nenhum país fazer uma interferência no Supremo Tribunal Federal nem no Executivo brasileiro desta forma. Há que se ter respeito. Não se pode ter uma política desta forma de taxar um país como ele faz unilateralmente e, pior do que isso, querer dizer que essa taxação tem relação com as decisões políticas que o país tome, com a legislação do próprio Brasil. Então, o presidente Lula não pode, e o Brasil não pode se curvar. Não pode fazer como Bolsonaro, que batia continência para a bandeira norte-americana. E nem como Eduardo Bolsonaro, que está lá a dizer que as empresas brasileiras têm que sair daqui e voltar para os Estados Unidos, porque ele vai garantir, inclusive, que elas tenham funcionamento nos Estados Unidos. Portanto, estão fazendo uma política de lesa pátria, de traição. Esses falsos patriotas que se enrolavam em bandeiras e vestiam camisa da seleção, hoje estão completamente desmascarados e estão aí aplaudindo os 50% que Trump quer taxar as empresas e o povo brasileiro. Eu pergunto ao Felipe Barros, é isso mesmo? Estão a favor desses 50% dessa taxação? Vão permitir que isso aconteça? Porque eu já estou chamando para quarta-feira uma reunião ampla, uma mesa redonda para discutir isso na Comissão de Finanças e Tributação, para ver o impacto dessa maldade do Trump e como reagir. Então agora o deputado Felipe Barros, então, se Lula deve tentar aproximação com Trump. Mas já deveria ter tentado desde o início do governo Trump, né? Aliás, só fazendo um breve parênteses, o PT não tem um mínimo de vergonha em falar de soberania nacional. O PT que é o governo mais entreguista da história do Brasil. O PT se utilizou da estrutura do Partido Democrata, da USAID, para fazer com que os Estados Unidos interferisse no processo democrático eleitoral das últimas eleições, como a imprensa norte-americana tem falado. O PT é entreguista porque é alinhado com as agendas ambientalistas que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. Você veja só a senhora Marina Silva, que não deixa explorar o petróleo na margem equatorial, enquanto outros países exploram na Guiana. Então o PT é o governo mais entreguista da história do Brasil. Agora eu quero lembrar vocês que o Lula, no período das eleições norte-americanas, ele declarou apoio a Kamala Harris, xingou o Donald Trump de nazista, a primeira-dama brasileira mandou o Elon Musk para aquele lugar. Desde a vitória do presidente Trump, não houve qualquer tipo de diálogo entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, sendo que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O que o Lula está esperando? Ele que gosta tanto de viajar com a primeira-dama Janja pelo mundo, já foram lá para visitar o Macron, para outros países da Europa. O que eles estão esperando para ir para os Estados Unidos falar com o segundo maior parceiro comercial do Brasil? Ontem, na entrevista que o presidente Lula deu, ele disse que a única correspondência que fez com o presidente Trump foi uma mísera e irrisória cartinha. Essa é a diplomacia do presidente Lula, alinhada às ditaduras e esquecendo os principais parceiros comerciais do Brasil. Vou para a nossa terceira pergunta, que é justamente sobre essa questão do tarifaço. Como a oposição e o governo vão se posicionar dentro do Congresso Nacional? Começo pela resposta do deputado Felipe Barros. Sônia, eu tenho defendido que é hora do protagonismo do Congresso Nacional, porque o presidente Lula não vai fazer absolutamente nada para resolver o problema, e eu explico e mostro as razões. O presidente Lula quer, no maior estilo de Venezuela e Cuba, arranjar um culpado externo para o desastre econômico que ele enfiou o Brasil. O culpado, até meses atrás, era o senhor Roberto Campos Neto, do Banco Central. Agora, ele não pode mais culpar o Banco Central, porque está o Galípolo, o indicado dele, que tem mantido a mesma política do aumento dos juros do Roberto Campos Neto que ele tanto criticava. Então ele precisa arranjar um culpado externo. O culpado externo agora é Donald Trump, pelo desastre econômico que o Lula enfiou o nosso país. Essa é a estratégia, inclusive, eleitoral do Lula. Porque qual foi a primeira medida que o Lula tomou quando foi anunciada as tarifas de 50%? Foi criar uma campanha de marketing. Não foi utilizada a diplomacia brasileira para tentar resolver o problema. Então, infelizmente, aos empresários industriais que estão nos acompanhando aqui, que serão afetados pelas tarifas, o Lula não vai resolver o problema. Se fosse para fazer a boa diplomacia, já tinha feito há 1 ano atrás, quando o presidente Donald Trump ganhou as eleições. Não o fez. E agora que deveria fazer, resolveu criar uma campanha de marketing eleitoreira pensando na eleição do ano que vem. Então eu tenho defendido para líderes partidários, para o próprio presidente Hugo Mota, que é hora do Congresso Nacional ter o seu protagonismo, ir para os Estados Unidos, sentar com as autoridades norte-americanas e resolver o problema.
Deputado Rogério Correia. Que seremos contra essa taxação absurda de 50, coisa que é evidente que os bolsonaristas fazem do tarifaço. É bom que os usuários do agronegócio, da indústria, saibam que todo o esforço que nós estamos fazendo, e o Brasil tem crescido. Olha que o nível de desemprego é pequeno, o PIB cresceu mais do que outros países, inclusive mais do que o próprio Estados Unidos. Toda esta política está sendo atacada pelos Estados Unidos e pelo Trump, e está sendo aplaudida pelos bolsonaristas. Caiu, portanto, a máscara, não são patriotas, estavam apenas utilizando e roubando a bandeira do Brasil para ideologias de extrema-direita que, inclusive, apoiam o imperialismo norte-americano. Agora está claro, quando o Trump taxa em 50%, imagina o povo brasileiro o que significa isso. Ele quer aumentar aquilo que a gente pode exportar lá para fora e cobrar 50% a mais, penalizando o povo brasileiro. E os bolsonaristas aplaudem o Trump e não querem que o presidente Lula reaja com altivez, que é o que precisa ser feito. O presidente Lula não vai fazer igual o Bolsonaro, não vai bater continência para a bandeira norte-americana, não vai se curvar a esta impotência, a esta prepotência que Donald Trump está querendo que o Brasil faça. Não. O Brasil tem governo feito para garantir a soberania nacional e as nossas leis. Vocês não vão libertar Bolsonaro às custas de Trump. Bolsonaro vai ser preso porque cometeu crime. Vou para um último questionamento, que é sobre a ação do líder do PT, Lindbergh Farias, na Câmara. Ele questionou novamente o Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, pedindo a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que está nos Estados Unidos, né, por traição ao país, pedindo também o congelamento de bens de Eduardo Bolsonaro. Quero ouvir, então, também, novamente, a opinião de cada um sobre essa outra movimentação também que acaba sendo indireta em relação a esse tema, em relação ao tarifaço, começando agora pelo deputado Rogério Correia. É óbvio que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para poder e clamar contra, não é só contra o governo do presidente Lula. Esse tarifaço 50%, ele faz questão de... Deputado Rogério, a gente está com uma falha na sua internet. Será que tem como mudar aí o sinal de internet para que a gente possa retomar o debate? Seria possível? Então, deputado Felipe Barros, vamos ver se a gente recuperou aqui o deputado Rogério Correia, senão a gente começa pela sua resposta nesse assunto e aí depois a gente retoma com a resposta do deputado Rogério, para que a gente possa não precisar interromper o debate enquanto ajusta essa questão da internet. Então, eu estava falando justamente sobre esse pedido que foi de Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, acionou novamente o STF para que Moraes, então, decida sobre uma prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Sônia, o PT, que tanto já criticou a criminalização da política, hoje é o principal ator na criminalização da política. Porque eu quero lembrar a todos os nossos telespectadores que na véspera da prisão do Lula, os advogados do presidente Lula foram até a ONU pedir a criação de um órgão independente de julgamento, porque não acreditavam na parcialidade do judiciário brasileiro, inclusive não acreditavam na imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. Não existe a figura jurídica do órgão independente de julgamento. E eles foram lá na ONU pedir a criação desse órgão independente de julgamento do Lula. Quando a presidente Dilma estava na véspera de ser impeachmentada, o PT foi ao mundo denunciar um suposto golpe que estava em curso no nosso país. Então veja, o PT sempre fez uso das alianças que tinham com a esquerda no resto do mundo. E não há nenhum problema nisso. O problema é eles quererem criminalizar a direita pelo fato do deputado Eduardo Bolsonaro ter uma excelente relação com a família de Donald Trump e estar lá simplesmente
passando a nossa visão de mundo, aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, para as autoridades norte-americanas. Né? Não há que se falar em qualquer prisão do deputado Eduardo Bolsonaro, bloqueio de bens, em absolutamente nada disso, porque o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nesse momento é exatamente o mesmo que o PT fez, tanto na prisão do presidente Lula quanto no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos então agora para a sua resposta, deputado Rogério Correia. Pois não, Soane. É óbvio que Eduardo Bolsonaro foi para lá para fora, fugiu do Brasil, largou o seu mandato e foi para lá contra o povo brasileiro. E ele está batendo no peito e dizendo, olha, para terminar com este tarifaço de 50%, tem que deixar o meu pai concorrer à presidência da República. Ou seja, olha que absurdo, que chantagem. Eu estou, junto com o Trump, forçando 50% de tarifas sobre o povo brasileiro. Estou prejudicando o povo brasileiro. E aí diz, para que isso não aconteça, o Jair Bolsonaro tem que ser candidato a presidente da República e ter uma anistia ampla, geral e restrita. Ora, ele mesmo confessa que está fazendo um crime de lesa pátria e prejudicando os brasileiros. E os bolsonaristas aplaudem isso e aplaudem Donald Trump. É óbvio que isto que ele está cometendo é crime aqui no Brasil e ele deveria ser preso. Lula nunca fez isso, petista nenhum nunca fez isso. Isso é coisa de bolsonarista, que foi chamado por Bolsonaro de maluco e agora até mesmo jornais conservadores estão chamando isso de crime nos seus editoriais, porque está prejudicando todo um povo. Tudo isso para que Bolsonaro tenha anistia. Ele não vai ter anistia, a lei brasileira não permite. Vocês não conseguiram aprovar no Congresso e se conseguisse, seria também inconstitucional. Então larguem disso, deixa Bolsonaro ser julgado. Parem de prejudicar o Brasil para tentar libertar Bolsonaro. Parem de bater continência para a bandeira norte-americana e sejam pelo menos um minuto patriotas desse Brasil. Agora, então, vamos para as nossas considerações finais ainda sobre esse tema. Então, vou dar também 1 minuto e meio para cada colocar suas considerações finais sobre esse tarifaço, começando agora pelo deputado, então, Rogério Correia, que acabou ficando por último, né, na última pergunta. Pois não, Soane. Primeiro quero agradecer aqui o debate no SBT, cumprimentar o Felipe Barros. Nós vamos ter chance de ter outros debates sobre isso, mas é um debate muito importante para o nosso país. Quero aproveitar, convidar todos e todas que possam para quarta-feira nós estarmos lá na Câmara de Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação, para a gente ver qual a repercussão desse tarifaço para o Brasil. Quem será prejudicado sobre isso? Os produtores de café, os exportadores de café, os exportadores do agronegócio, do suco de laranja, que é muito vendido nos Estados Unidos, os que exportam aço, minério de ferro. Tudo isso é um prejuízo muito grande. Nós vamos ter que, evidentemente, recolocar o Brasil no ponto de vista comercial com outros países, porque é evidente que nós não podemos deixar que estes setores sejam prejudicados pela política do Trump em conluio com os bolsonaristas. Então, essa discussão começa na quarta-feira. Estou chamando todos os setores da indústria brasileira, do agronegócio, também dos trabalhadores e trabalhadoras, chamando a todos os brasileiros, para que a gente possa unificar e ter uma reação que seja uma reação digna do Brasil. Nós não podemos abaixar a cabeça. Agora sim é hora de ser brasileiro. Apenas vestir uma camisa verde e amarela e sair por aí quebrando o Congresso Nacional, pedindo golpe, pedindo volta da ditadura militar, intervenção militar, como fizeram os bolsonaristas, não leva a nada a não ser o prejuízo da nação. Quarta-feira, vamos unir o Brasil lá na Câmara de Deputados e Deputadas, é o apelo que eu faço a todos vocês pela Comissão de Finanças e Tributação. Muito obrigado aí pela SBT e parabéns pelo debate e pelo assunto. Deputado Felipe Barros, 1 minuto e 50 segundos, que estourou um pouquinho a fala do deputado Rogério Correia. A gente está sem o seu áudio, deputado Felipe Barros, só para a gente... Agora foi, né? Foi. Estava fechado. Eu quero, Suane, agradecer a você e a toda a equipe do SBT News pela oportunidade de debater. Quero cumprimentar o Rogério pelo bom debate. E quero deixar para o povo brasileiro uma reflexão. Hitler, em 1943,
após perder a batalha na União Soviética, percebeu que perderia a guerra. E com isso, ele quis levar a Alemanha inteira para o buraco. É exatamente isso que o presidente Lula tem feito nesse momento. O presidente Lula sabe que vai perder as eleições do ano que vem, se é que será candidato, e está provocando essa batalha tarifária de sanções econômicas contra o Brasil porque quer levar o Brasil para o buraco junto com a derrota eleitoral que ele terá o ano que vem. Lula está se utilizando disso como uma plataforma eleitoral e eleitoreira. Ele não quer resolver o problema, porque se quisesse, já teria, através das vias diplomáticas, estabelecido uma linha de contato com o presidente Donald Trump, e, aliás, desde o início do mandato do presidente Trump. Pelo contrário, Lula tem se alinhado aos países do eixo do mal, tem se alinhado aos piores regimes ditatoriais e autocratas ainda existentes no mundo, tem feito uma política externa digna de vira-lata, se alinhando a esses países ditatoriais ainda existentes hoje, aos inimigos das democracias do Ocidente, tem proposto a desdolarização dos países do BRICS, algo que, inclusive, o próprio Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, criticou por parte do Lula. Então, o Lula está provocando essa situação porque ele quer se utilizar disso como uma plataforma eleitoral para o ano que vem. Nós não podemos deixar, é hora do protagonismo do Congresso Nacional para a gente conseguir resolver todos os problemas que nós estamos enfrentando por conta da diplomacia fraca brasileira. Muito obrigado, Suane, mais uma vez. Agradeço demais a participação de vocês aqui no Poder Expresso, deputado Felipe Barros, deputado Rogério Correia, um assunto que tem mobilizado todo o país e é importante que as pessoas saibam o posicionamento de quem nos representa no Parlamento brasileiro. Então,